Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao módulo 6, último módulo, da disciplina de Patologia Geral. Professor Diógenes aqui e a gente vai, nesse módulo, falar sobre o quê? Sobre neoplasias, processos tumorais e oncológicos. Então agora a gente vai pegar todos aqueles conceitos que eu pedi para vocês estudarem, que eu falei no vídeo, olha, fiquem atentos a isso, olha isso daqui, compreendam essa questão, tá? Da proliferação desordenada, tal, e a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer agora um estudo um pouquinho mais aprofundado dessa proliferação celular desordenada, nesse contexto que a gente vai falar aqui, um contexto do que? De células, né? Que elas estão em quê? Em metástase, tá? Para a gente chegar ao ponto de compreender, nesses processos tumorais e oncológicos, essas reações neoplásicas, ok? Então, quando eu falo de neoplasia, eu falo então, a gente já viu, tá? Mas a gente vai repetir no módulo passado, que é uma proliferação anormal e descontrolada das células. Ela acontece, digamos assim, ou ela busca por uma autonomia. Ela busca o quê? Perpetuação. Ela busca perpetuar, ok? Então, quando eu falo do ponto de vista prático, tá? Eu estou falando de tumor, uma massa de tecido com crescimento descontrolado e contínuo. E aí eu tenho uma distinção de crescimento, ok? Para entender o que é, e a gente viu isso nos módulos passados, ok? No módulo passado, especificamente, o que é uma hiperplasia e o que é uma displasia, ok? Morfologicamente, a gente precisa entender e classificar o que seria benigno e o que seria o que? Maligno. A diferenciação de benignidade e malignidade é muito importante nesse processo. O que eu preciso? Eu preciso fazer uma comparação por crescimento, diferenciação, limites e agressividade. Quando eu olho para algo que é benigno, eu tenho um crescimento lento, a diferenciação tem limites bem definidos e cresce por compressão. Então, eu não tenho uma agressividade. Quando eu tenho malignidade, eu tenho um crescimento rápido, ele é invasivo, ou seja, invade, ele vai abrindo caminhos dentro do tecido, é onde a gente chama o quê? De um conteúdo que pode se soltar, cair na corrente sanguínea e levar à criação do que a gente chama de metástase, tá? A minha malignidade implica na perda, ok? De função e de diferenciação. Deixar isso bem claro, tá bom? Então, quando você estiver estudando, eu quero que você foque nisso que eu estou falando aqui, para você compreender direitinho e conseguir compreender o que está acontecendo. Quando a gente fala de tumor maligno, a gente tem que compreender, que está aí no texto, que existem indicadores para esse tipo de tumor, ok? O que acontece? Na definição de anaplasia que está aí, você precisa compreender que isso é uma perda total da diferenciação celular. Então, se tem anaplasia, eu tenho um indicador de malignidade, ok? Se as células são anaplásicas, vamos colocar assim, são anaplásicas, ela tem o quê? Uma ausência de característica de tecido. Então, ela tem ausência de característica de tecido, mas de que tipo de tecido? Do tecido original, dali de onde ela surgiu, daquele tecido. Se surgiu no fígado, tem uma ausência total de característica de tecido hepático. Isso é chamado de o quê? De anaplásicas, ok? Característica anaplásica, tá joia? Outra coisa, é um forte indicativo de malignidade, é o potencial metastático, ok? Então, estuda isso daí, fixa bem esses pontos para você conseguir compreender quando você estiver à frente de tecidos, ok? Ou resultados de exames do seu paciente com essas características, ok? Como é que é a patogênese do câncer? A gente sabe que essa patogênese, ela, né, e está comprovado, ela tem uma origem o quê? Genética, ok? Então, existem bases moleculares para que isso ocorra. Está descrito aí também no texto, tá? O texto é uma base para você aprofundar o seu estudo. Então, o câncer surge de mutações genéticas.
Isso a gente já sabe. Existe digamos assim, uma alteração em pró-carcinogênios, ou seja, existe uma ativação. Então você pode ter lá no seu código genético isso daí, mas eu preciso que isso seja o quê? Ativado, ok? A partir do momento que é ativado, eu começo os processos de mutação, tá? Então eu preciso de um quê? De um estímulo, ok? Consequências. Se isso ocorre, proliferação autônoma, mitoses atípicas e perda de simetria. Ele vai sair de todas as características morfológicas do tecido original e vai roubar tudo que esse tecido tem, inclusive vai fazer com que ele não desencadeie as suas funções de maneira correta. Ok? Tá bom? Então, não tem retorno. Envolve modificações de expressão genética. É outra coisa que você tem que entender e ficar bem claro para você. Existem alguns fatores etiológicos, ok? Que levam a gente a pensar em possíveis causas para isso estar acontecendo. O mais de todos é o fator multifatorial. Fator multifatorial, né? Ficou ambíguo isso, mas é isso mesmo. Que ele é o genético, mas o fator o quê? Ambiental. Ok? E aí eu tenho alguns exemplos. Tá? Químico, aí eu falo dos hidrocarbonetos. Cigarro, desencadeia muito câncer em relação com o pulmão. O HPV, com relação ao colo do útero. O físico, a radiação ultravioleta com relação à pele. Então é o ambiental com o genético. Então o ambiental geralmente é o que? Gera o estímulo, o gatilho para que as coisas ocorram. Ok? Do ponto de vista disso, a gente tem uma classificação também o que? Histológica. Essa classificação histológica que você vai ver no texto me dá o que eu chamo de grau de o quê? De diferenciação. Então, esses graus de diferenciações também precisam ser levados em consideração. O grau reflete a semelhança com o tecido original. Ok? Então, quando eu falo em grau, é uma relação direta com o tecido original. O grau 1 é bem diferenciado, baixo risco. O grau 2 é moderadamente diferenciado, é um de transição. Tá? O grau 3 é indiferenciado. Aí eu tenho o quê? Anaplasia, alto risco invasivo. Então, os graus me indicam justamente isso. Tá bom? Para a gente entender até do ponto de vista de magnilidade dessa proliferação desordenada, ok? Como é que é o processo de metástase? Depois que eu chego a um ponto que eu tenho aí essa divisão e proliferação celular que não tem nenhum tipo de controle. A metástase é a disseminação, ok? Então, formação de lesão secundária, ela é desconexa da primária. É a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, tem um destacamento. Esse destacamento de um pedaço desse tecido, de um número expressivo de células, vai invadir, entrar no vaso sanguíneo, tá? E vai ali buscar sobrevivência na circulação. E aí eu tenho o quê? Mecanismos de proteção, que ele acaba usando capas de fibrina para se proteger. Até o quê? Ele achar um outro alvo, outro nicho, ok? E transformar ele em um órgão-alvo e ir lá e entrar naquela estrutura, né? E começar a proliferar ali. E aí eu tenho o que eu chamo de nicho, que está aí no texto, pré-metastástico, ok? E aí é onde vai ocorrer ali a proliferação. Então eu posso ter um câncer que se inicia e tem origem em células pulmonares, e está invadindo o fígado, um rim. Quando você vai fazer análise, você vê que tem, em cima do que a gente acabou de falar, que são o quê? A classificação histológica pelos graus de diferenciação, dá para a gente entender qual é o tecido de origem. Ok, pessoas? Tipos histológicos mais comuns de carcinomas. Isso é importante vocês estudarem também e vocês entenderem, tá? Eu tenho aquele que é basocelular, que está aí na apostila, que é o BCC. Ele é mais comum,
tem baixa metástase e o arranjo dele é em paliçada, que a gente chama, ok? Dá uma estudada nisso, entende o que isso significa, mas digamos que do ponto de vista de T1, que é maligno, né, esse vasocelular com baixa metástase, ok? Ele hoje tem respostas melhores aos tratamentos. Eu tenho carcinoma espinocelular, tendência metástica, ok? Ele tem aí uma, digamos assim, uma característica muito mais linfática, e eu tenho aquele que tem a formação de pérolas córneas, né? Que tem a queratina condensada, com o sinal de diferenciação. Então, eu tenho aí alguns tipos histológicos importantes que eu coloquei no texto para você estudar, saber a característica de cada um, o grau de magnilidade de cada um e compreender como é que eles, digamos assim, como é que desencadeia a formação de cada um deles, que é muito importante. No final eu coloquei uma abordagem de tratamento para a gente entender um pouquinho, só como curiosidade, como é que é o tratamento, tá? Então o tratamento ele é individualizado, né? E ele é individualizado por tipo de câncer e pelo grau, ok? A gente acabou de falar aqui, pelo grau de classificação histológica que ele apresenta, ok? Quando eu tenho ele aparecendo de forma benigna, eu tenho um acompanhamento ou eu tenho a cirurgia, ok? Esse acompanhamento é para observar a evolução, o crescimento, se ele está trazendo alguma repercussão metabólica ou fisiológica. A partir do momento que ele cresce muito, traz uma repercussão metabólica, fisiológica, né, ele é retirado do ponto de vista de uma abordagem cirúrgica, ok? Quando estou no maligno, eu tenho, dependendo, ok, do grau, de espalhamento, quantidade de metástase e da maneira com que ele está se fixando no tecido, eu tenho cirurgia, porque às vezes eu não tenho como ter cirurgia. Além da cirurgia, eu associo, ou é associado ali quimioterapia ou radioterapia. Em alguns casos que não tem cirurgia, vai para quimioterapia ou vai para radioterapia. Ou seja, depende muito do tipo, do grau, onde ele está localizado e de que maneira ele está localizado nesse órgão ou nesse tecido, tá? Eu tenho hoje algumas abordagens mais modernas do ponto de vista de tratamento, como imunoterapia e até mesmo o quê? Transplante. Retirar o órgão inteiro e substituir. Ok, pessoas? Então fique muito atento no estudo, ok? Agora, desse último módulo, onde a gente está abordando aqui e acabou de abordar essa questão de neoplasias, processos tumorais e oncológicos, tá? Espero ter contribuído durante o seu estudo, tá? Na disciplina de patologia geral, e a gente finaliza por aqui. Tá joia? Um bom estudo para vocês, boas provas e até uma próxima aula, até uma próxima disciplina. Tchau!